Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelo Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel, que eu já fiz 3 deles no canal. E nós estamos nesse livro Renúncia vendo a vida da Alcione, que nós vimos ali no livro 50 anos depois, que era a Célia, aquele espírito já bem evoluído, que já passou da fase de ficar se reencarnando aqui nesse planeta de provas e expiações, porém que pediu licença, pediu uma autorização especial para vir para esse planeta, e o Emmanuel explicou dizendo que ela pediu para sair da luz para mergulhar na escuridão, por amor. E nós estamos vendo aqui o primeiro capítulo da segunda parte do livro, que fala exatamente da entrada em cena aqui na história daquela pessoa que pediu a Alcione que viesse, porque ele já nas inúmeras tentativas que ele fez de estar dando testemunho dele de amor, de estar dando testemunho dele de abnegação, de estar dando testemunho dele de quem entendeu a mensagem de Jesus Cristo, ele sempre sucumbiu, não conseguiu. Então o Pólocos, como a gente viu ali no primeiro capítulo, pediu a Alcione que viesse, se reencarnasse com ele, porque ele disse, as outras vezes não consegui porque você não estava ali presente. E essa última encarnação dele, nós vimos, ele tinha sido um sacerdote, ele pediu para voltar como padre. E agora ele aparece aqui na segunda parte do livro, no primeiro capítulo, exatamente como o padre Carlos, que é sobrinho do padre Damião. O padre Damião é então o Emmanuel, uma das reencarnações do Emmanuel, e ele se tornou padre, o Carlos, não por vontade própria, mas sim porque a mãe dele, que ficou viúva e por isso sofreu muito, acabou até morrendo por isso depois que o marido dela morreu, ficou determinada então que ela não ia deixar o filho dela passar pelo mesmo problema. Ele jamais ficaria viúvo porque ela disse que ele teria que ser padre, era esse o desejo dela, e então ele se internou ali no seminário e se tornou padre contra a vontade dele. Inclusive o padre Damiano, o tio dele, disse que não concordou, mas não podia fazer nada porque todo o restante da família apoiou esse pedido da mãe dele, depois de morta. E aí, então, quem é o padre Carlos? O Pólocos, o nosso Pólocos ali, que a gente viu que ele próprio pediu para vir novamente como padre, e agora ele mostrou muitas vezes nesse primeiro capítulo da segunda parte do livro, que ele se sentia realmente injustiçado por isso. E especialmente quando ele passou ali, nós vimos nesse capítulo, que além de se sentir injustiçado, ele disse que é um crime, é uma coisa muito não natural, forçar então os padres a não poderem ter a própria família. Como é que eles podem estar ajudando os outros com relação a esse quesito se eles não têm a própria experiência? Ele de tudo faz para tentar convencer a Alcione de que eles devem viver o amor deles, porque eles então chegaram à conclusão que se amam realmente. E ele até no final do capítulo ele disse que então desistiria da batina, e inclusive o padre Damião disse que ficaria do lado dele, já que os dois se amavam. Mas ele foi conversar com a mãe da Alcione, a Madalena, que disse que também ela, se fosse essa a decisão da filha, ela também apoiaria. Porém a Alcione disse, não vamos fazer isso de jeito nenhum, porque a gente não sabe o que é que a gente fez ali no verão passado. Não foi exatamente com essas palavras que ela disse, o que é que a gente fez ali que nos fez ter que vir nessa situação. Ela mostrando muita sabedoria, muita clareza, mostrando por que ela já morava ali em Sírios, naquele planeta naquele sistema ali solar com 3 sóis, e ela tem uma luz assim imensa que ela teve que fazer um esforço para se apagar quando Pólocos chamou por ela momentos antes de se reencarnar, para que ele pudesse vê-la. E aí ela disse que ela não faria isso, explicou a ele por quê. E no final do vídeo, então, nós vimos que no final do capítulo,
Nós vimos que o padre Damiano, então, depois que entendeu e achou incrível mesmo, ele até pensou que ela estaria, assim, fortemente inspirada pelo divino na hora que ela falava, na hora que ela explicava, na hora que ela argumentava. E aí, então, o padre Damiano diz, sim, ela realmente sabe o que está dizendo, então, mas vai ser muito difícil para ela ficar convivendo com ele o tempo todo, porque ele parece que entendeu, que aceitou, mas ele vai voltar à tona, porque ele não entendeu. E aí, então, o padre Damiano resolve que ele deve afastá-la, ele deve afastar a Alcione do Carlos, então do padre Carlos, porque senão vai ser cada dia mais difícil para ela estar resistindo ali, já que ele não está resistindo, já que ele não está ajudando. E aí, então, ele decide que eles poderiam ir, não quis ir para uma outra cidade ali da Espanha, e aí ele não conseguia nenhuma transferência lá para os Estados Unidos, onde está a família do Cirilo, que a Madalena sempre disse que gostaria de ir para ver se realmente tem alguns vivos, ela foi informada de que ele morreu no naufrágio, ela não sabe se todos morreram, a gente sabe que isso não é verdade. E então ele também não conseguia nenhuma... não conseguia nenhuma transferência para a América do Norte, então ele conseguiu ele procurou ali nos espicilégios dele, que é uma coleção de documentos, ele encontrou um documento e releu a carta de um amigo de Paris que o convidava a rever sua comunidade e trabalhar na capital francesa. Não seria difícil partir da França para o norte da América. Satisfeito com o achado, reteve a ideia durante um mês. Decorrido esse prazo, quando as pretensões de Clenaghan, que é o Carlos Clenaghan, o sobrinho dele, já estavam esquecidas na residência de Madalena, o velho sacerdote começou a tratar do assunto. As pretensões do Carlos, então a gente lembra que era deixar a batina para poder se casar com a Alcione. Aí, então, agora a gente já entendeu que nesse próximo capítulo o padre Damiano, então, vai levar o assunto deles estarem indo para a França e de lá indo para Paris, eles que estão na Espanha, e de lá tentar, então, irem para a América do Norte, então, como que fala? Realizando aquele desejo da Madalena, que é o que ela mais gostaria que acontecesse. Então agora, para a gente dar continuidade aqui no segundo capítulo, que é intitulado Novamente em Paris, eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, que possa fazer com que a minha leitura seja fluida, com que os meus comentários sejam pertinentes, e eu peço que Ele abençoe você que está acompanhando, para que você consiga encontrar nesse livro o bálsamo que o Emmanuel disse que ele seria para todas aquelas almas que estejam em trânsito nessa realidade dual e relativa, que esteja passando por alguma provação nesse momento. Eu acredito que não é difícil encontrar, né? Quem sabe toda a humanidade. Então, que Jesus Cristo te abençoe para que você também possa ter o entendimento necessário do livro, que a minha leitura possa ser compreensiva, e que Deus nos abençoe a todos, especialmente Chico e Emmanuel, por terem sido os portadores dessa grande nova, desse Consolador que Jesus Cristo nos prometeu. Então, começando agora a primeira parte do segundo capítulo, Novamente em Paris. Madalena Villamil acolheu o alvitre do velho sacerdote entre cismas e esperanças. E qual é o alvitre? Qual é o velho sacerdote? O alvitre é de estarem indo, elas que estão ali em Ávila, na Espanha, mudando novamente para Paris, e o velho sacerdote é o padre Damiano. Desejava sinceramente poder um dia abraçar os Davenport, nunca renunciar ao propósito de ouvir algum sobrevivente do naufrágio em que, segundo a carta de Blois, perdera o esposo amado. A carta de Blois, então, é a carta que a Susana, que é aquela rival dela, que ela não sabe, que é apaixonada pelo Cirilo, então escreveu, avisando a ela que tinha havido um naufrágio ali na ida deles
do Cirilo com a família dele para a América do Norte e que o Cirilo tinha morrido. Porém, a gente sabe, a gente viu nas páginas anteriores que tudo isso foi um plano diabólico armado pela Susana, que é apaixonada pelo Cirilo, e pelo Antero, que é apaixonado por ela. Mas nós vimos também que na primeira parte do livro o Antero já morreu e já reencarnou. Agora ele é quem? Ele é o Robb, que nasceu ali da filha dela, da empregada dela, que era a Dolores, quando ela se casou, mas ele nasceu então com problema, com os pés, a mão direita e um pé ressequidos. Então os patrões ali do casal não aceitavam. Aí eles pediram a Madalena então que cuidasse dele, então agora ele voltou e está sendo cuidado como filho pela Madalena, que é a mãe da Alcione. Os anos haviam corrido entre esforços angustiosos, mas nunca se lhe apagara na mente a figura de Jaque, com sua generosidade paternal. Quem é o Jaque? Jaque Davenport é o tio do Cirilo, que tinha um grande amor mesmo pela Madalena. Nós vimos que ali nos 50 anos depois, o Jaque era o Quinésio Lúcio, que era o pai do Elvídio Lúcio, que era o marido da Madalena, que ali era a Alba Lucínia. Então ele já tem esses laços. Às vezes conjeturava que o carinhoso benfeitor de Blois também já houvera falecido. Ainda assim, seria sempre possível encontrar Susana ou algum dos irmãos do Cirilo no Connecticut, que é uma cidade ali dos Estados Unidos. Ao demais, sentia-se cansada e doente. Não seria prudente aproximar Alcione dos parentes? Temia morrer, deixando a filha sem parentes próximos que lhe velassem pelo futuro. Em tempo, alimentara a esperança de um casamento feliz, mas agora estava certa de que esse problema na vida da jovem era muito mais complexo do que poderia supor. Se a morte lhe sobreviesse, poderia contar com a afeição sincera do padre Damiano, mas também notava que o velho amigo ia se curvando para a terra devagarinho ao peso do intenso trabalho junto das almas. Quanto ao filhinho adotivo, não podia presumir nem esperar dele outra coisa que não fosse preocupações e trabalhos ásperos. Quem é o filhinho adotivo dela? Aquele que a gente está falando em reencarnação do Antero, que é o Robb. Alcione não poderia esperar de Robb o concurso necessário no porvir. Antes, pelo contrário, ele é que não poderia prescindir do seu arrimo fraternal. E nada obstante, a esposa de Cirilo sentia-se sem coragem para aderir ao projeto. Compreendia as vantagens e o acerto da jornada penosa. Não hesitaria se a viagem estivesse definitivamente decidida e traçada em seus detalhes. Entretanto, a permanência em Paris antes da resolução definitiva infirmava-lhe o ânimo. A capital francesa regurgitava de recordações doces e amargas para o seu espírito sensível. Rever os lugares onde conhecera a inolvidável ventura da mocidade não significaria beirar-se do túmulo dos mais lindos sonhos e chorar para sempre? E enquanto ela assim relutava, Damiano intervinha solícito, valendo-se das ocasiões em que se encontravam a sós. Então aqui a gente vê que o padre Damiano apresentou a ideia a Madalena e ela ficou ali pensando, pensativa. Ela não poderia crer que ela estava adoentada, então ela podia, quem sabe não era melhor então estar aproximando a Alcione dos parentes, e ela também teria certeza, poderia ver a sepultura do marido dela, que ali inconscientemente ela sabe que não está morto. E ela pensou que a Madalena, que a Alcione não ia poder casar, porque agora ela sabe que ela é apaixonada pelo padre, o padre por ela, mas que ela não aceita que ele largue a batina, que o Robb não ia poder ajudar em nada, ao contrário, ele que ia precisar da ajuda da Alcione. Então ela pensa em tudo isso, mas ela pensa que ela gostaria talvez que fosse direto então para a viagem para os Estados Unidos e não passando em Paris, onde ela viveu os momentos mais bonitos, quem sabe, da vida dela ali quando ela encontrou e casou com Cirilo. E aí ela diz, isso não seria abeirar-se do túmulo dos mais lindos sonhos e chorar para sempre?
E vamos ver o que o padre Damiano disse para tentar demovê-la então. Reconheço quão amargurosas são as tuas expectativas, mas penso que a felicidade de Alcione e as necessidades de Rob justificam teu sacrifício. Creio que o ambiente de Ávila já proporcionou às duas crianças o máximo de experiências. E chegando a este ponto, nutro os meus receios pelo sobrinho. Alcione nos deu vigoroso exemplo de fé e sacrifício, recusando-lhe os planos do rapaz impetuoso, sacrificado na sua vocação. Mas não será o caso de auxiliarmos agora a generosa menina, prodigalizando-lhe um bálsamo ao coração dilacerado? É que, não obstante o bom senso e a grandeza da alma, ela deve ter o coração repleto de amor. Isso é inegável. Considero crueldade expô-la diariamente ao exame de sua chaga. Em cada pormenor da igreja, como em cada paisagem de Ávila, seus olhos carinhosos hão de ver a figura do amor torturado e insatisfeito. Por outro lado, pressinto em meu sobrinho manifesta incapacidade de renúncia. Quando menos esperarmos, voltará ao assunto com argumentos novos. Não julgas que mais convém prevenir subtraindo Alcione às tentações? Confio bastante nela, na conduta irrepreensível, mas imagino que a medida lhe beneficiará o espírito impressionável. Então aqui o padre Damiano traz um argumento bem sólido ali, não é que, ele confia absolutamente que a Alcione não vai sucumbir, mas ele sabe que o sobrinho dele, o Carlos, não tem essa mesma força, não tem esse mesmo entendimento, e ele parou um pouquinho ali, deu uma pausa, mas daqui a pouco ele volta à carga e vai ser muito difícil para a Alcione, vai ser como se cada vez abrissem mais a ferida, cada vez que a ferida está quase fechando, daquele amor que ela não pode ver correspondido, não, correspondido ele é, mas não, como que diz, ele não pode ser consumado nessa vida entre eles, exatamente porque a gente já viu no primeiro capítulo, foi ele mesmo que pediu isso. Ele não está sendo injustiçado em nada, ele só está sendo agraciado pela bondade divina por poder vir cumprir aquele programa que ele mesmo traçou ali antes de se reencarnar. Então ele está dizendo, não seria então injusto com ela, a gente está deixando ela o tempo todo para que essa chaga fique se reabrindo, como se uma ferida está fechando, a gente de vez em quando vai ali e coloca vinagre ou sal, qualquer coisa, abre de novo e a cada vez ela é mais dolorida ainda. E aí a Madalena responde, vossa opinião é respeitável, padre Damiano, mas por mim penso que Paris fica demasiado longe. E contudo a mudança para outra região espanhola pouco adiantaria, isso é o padre Damiano falando. Com referência ao caso do meu sobrinho, ele encontraria logo qualquer pretexto para continuar junto de Alcione. E no que diz com a viagem à América do Norte, à França ou à Inglaterra, somente nos oferecem facilidades. Então ele dizendo, a gente precisa afastar os dois, temos que ajudar Alcione a suportar isso, a ser forte por ela e por ele. Então ele só ficando longe, senão ele volta à carga. Então aqui para um outro lugar, se a gente for para uma outra localidade na Espanha, não é tão fácil para ir para a América do Norte. Já se a gente for para a França ou para a Inglaterra, isso vai ser mais fácil. Tendes razão, acentuou a filha de Dom Inácio convicta. E o padre, pois reflitamos no caso, certos de que nas feridas do amor a distância sempre foi remédio de benéficas reações. A esposa de Cirilo passou a considerar a conveniência da iniciativa, comunicando à filha seus projetos. Alcione exultou de alegria. O ambiente acanhado de Ávila feria-lhe o coração. Os comentários maliciosos apoquentavam-na. Todavia, ao revelar-se jubilosa, não se referiu a tais coisas, alegando apenas a esperançosa perspectiva de melhor saúde para sua mãe e para a educação de Rob. Ante a opinião da jovem, Madalena ganhou novo ânimo. As primeiras providências foram dadas com grande espanto do padre Carlos. Enquanto Damiano comunicava
para Paris a deliberação de partir, a filha de Dom Inácio vendia a chácara aos Estigarribias. Quem são os Estigarribias? Aqueles vizinhos dela que há tanto tempo querem demonstrar um desejo de estar adquirindo. Eles têm uma casa enorme ali do lado da chácara dela e faz muito tempo que eles cobiçam e agora venderam para eles, conseguiram o que queriam. Ela vendeu a chácara a eles e a gente sabe que a empregada dela, a Dolores, tem a casa dela lá própria, então ela não foi afetada por isso. Não, eu acho que não, acho que aqui eu já, vamos ver. Realizou o negócio sem preocupação e sem mágoas, mesmo porque seus velhos amigos Dolores e João de Deus haviam partido para a colônia com certas vantagens materiais, de acordo com os padrões, ou seja, com os patrões. Ou seja, eles têm a casa deles, mas eles partiram para a colônia, não é ali perto. Quanto ao mais, Ávila não lhe oferecia motivo a saudades acerbas. Amparada nas esperanças da filha, estava resolvida a partir, ainda que tivesse de enfrentar maiores dificuldades na capital francesa, enquanto permanecia irresoluta, Alcione incumbira-se de lhe dissipar os últimos receios. Não lhes faltaria trabalho nas cidades grandes. A costura era serviço remunerativo em qualquer parte. Além disso, Robbie teria ensejo de prosseguir mais firmemente na música. Padre Damiano asseverava não ser impossível conseguir serviço pago ao seu violino em alguma igreja. Nesse caso, Madalena animava-se, chegando a esperar com visível satisfação o dia da partida. Então ali, tanto o Padre Damiano quanto a Alcione, então trazendo ali os prós dessa partida deles para a França, que a Madalena no início não viu com bons olhos. Então isso está animando ela para que, e agora ela espera com visível satisfação o dia da partida. Quem não deve estar nada satisfeito é o Padre Carlos. Clenaghan, no entanto, mantinha-se em atitude reservada, é ele. O tutor lhe confiara a igreja de São Vicente com severas recomendações, fizera-lhe sentir maiormente o quadro de responsabilidades que o cercavam e induzia-o a manter o espírito de renúncia e sacrifício no coração, qual o fogo sagrado da sua tarefa. Carlos, porém, parecia alheio aos exercícios religiosos. Alcione era sua preocupação máxima. Inúmeras vezes buscava-lhe a companhia carinhosa para aliviar o coração, mas encontrava sempre a expressiva nobreza da sua alma cristã dela, adjurando-o a consumir-se inteiramente pelo dever bem cumprido em face do eterno. Ou seja, ele procurava sempre uma brecha, ele estava sempre procurando ela e ela sempre ali, firme e resoluta na clareza que ela tem do que é o que eles estão fazendo aqui, do que é a vida. Na véspera da separação, que o deixaria mergulhado em saudades angustiosas, buscou-a de maneira a lhe falar intimamente antes de se apartarem definitivamente. Depois de longas considerações afetivas com que traduzia as penas íntimas do coração, assim falou. Não sei se poderei suportar para sempre o cativeiro em que me encontro. Sou um pássaro engaiolado, ansioso de liberdade. E ela responde, somos escravos do Cristo, disse resignada. Farei o possível por viver em observância às verdades que me ensinastes, mas se um dia for compelido a modificar meu roteiro, irei buscar-te na França ou na América, a fim de construirmos o castelo de nossa aventura. E ele não se convence, não se dá por vencido. Então ele dizendo, tá bom, vou ficar, mas eu não garanto que eu vou conseguir, então pode ser que quando você menos espera, eu apareço lá e já larguei a batina, para ver o que ela vai dizer. Muitíssimo emocionada, Alcione advertiu. Espero que nunca interfiras no que Deus organizou, ainda que se destacassem as razões mais poderosas, porque acima de tudo, Carlos, suponho que deveremos aguardar nossa aventura entre as luzes do céu. E ela mostrando ali para ele que ela continua firme. O pupilo de Damiano calou-se e a palestra prosseguiu entre juras e compromissos afetuosos.
No dia seguinte pela manhã, as últimas despedidas lhe provocaram lágrimas copiosas. Abraçou o velho tio comovidamente, dirigindo a todos palavras de reconhecimento e amor com os votos sinceros de feliz jornada. Alcione estava sufocada. O dever falava-lhe fortemente ao espírito, mas a separação doía-lhe nas fibras mais recônditas. No último instante, as lágrimas lhe saltaram dos olhos. Damiano dava mostras de forte emoção. A senhora Villamil permanecia recolhida em si mesma. Apenas Rob mostrava enorme alegria pela novidade da excursão e quase maravilhado com suas roupas novas. Então aqui, todos ali, num momento que eles estão sob forte emoção, tanto a Alcione como a Madalena. A Alcione porque está deixando o amor querido dela, e a Madalena, e por outras coisas também, a Madalena que volta para o lugar onde ela encontrou o amor da vida dela também. E aqui só o padre Damiano também ali envelhecido, adoentado, ali preso nas conjecturas dele. E só então o Rob é que está ali todo contente, só prestando atenção, maravilhado com as roupas novas ali para poder viajar. Um velho companheiro de lutas que se conservava ao lado de Clenaghan abraçou os viajantes e, reconhecendo a comoção do antigo sacerdote, falou sensibilizado: Padre Damiano, não nos conformamos com sua partida, não somente pela falta da sua palavra animadora, como também porque não acreditamos que se esqueça de Ávila, onde residiu e trabalhou longos anos. Sim, meu amigo, respondeu o interpelado sem hesitação. Sem dúvida que não poderia alijar as confortadoras lembranças da igreja de São Vicente e das pessoas queridas que aqui ficam. Mas, por outro lado, não há esquecer que em toda parte servimos ao Senhor. E aqui sempre com uma reflexão muito pertinente, o padre Damiano dizendo ao outro que diz que ele serviu ali em Ávila por tanto tempo, mas ele dizendo, é óbvio, vou deixar pessoas queridas, mas vou continuar servindo a Deus. Cada qual fazia por se mostrar mais esperançado e confiante no futuro. Novos adeuses, últimos abraços, e o carro espaçoso partiu aos solavancos e ao trote dos animais pelo caminho empedrado e poeirento. A viagem em direção ao litoral da Galiza não foi muito fácil. Entretanto, com alguns dias de penosa jornada, a pequena caravana atingia Vigo, de onde uma embarcação holandesa a conduziria ao porto de Havre. Então, esses dois primeiros, Galiza e Vigo, ali na Espanha mesmo, e eles iriam então para o porto de Havre, já na França. Madalena Villamil conservava-se melancólica, presa de recordações dolorosas da França. Damiano a todos encorajava, formulando vastos projetos de futuro. Não seria difícil seguir de Paris para a América, mais tarde ou mais cedo, e essa promessa entretinha e exaltava o otimismo geral. Para distrair Alcione e Rob, o velho amigo descrevia a beleza dos sítios mais atraentes da capital francesa, falando com entusiasmo da suntuosidade dos templos e dos passeios pitorescos pelas águas do Sena. Madalena ouvia-o atenta, identificando os sítios de suas venturosas excursões em companhia do marido, e parecia perder-se num abismo insondável de saudades ansiosas e lindas recordações. Afinal, chegaram a Paris depois de longo tempo e de experimentarem os maiores incômodos na viagem. O padre Amâncio Malouzek, da Confraria dos Agostinhos e companheiro dedicado de Damiano, esperava-os solícito. Segundo a notícia enviada de Ávila, preparara uma casa modesta no burgo de São Marcelo para Madalena e os seus, reservando um apartamento no presbitério de Saint-Jacques para o velho amigo de muitos anos. A filha de Dom Inácio, da Caleça em que se encontravam em trânsito, reparava com admiração as ruas e praças do seu conhecimento, ou seja, ali daquele veículo que eles estavam trafegando. Ela então olhava ali
pela janela, reconhecendo as ruas e praças do seu conhecimento. Luís XIV reinava ainda e a cidade atestava uma administração vigilante e cuidadosa depois de atravessar. E a cidade, então, vamos ler direito então. Luís XIV reinava ainda e a cidade atestava uma administração vigilante e cuidadosa. Depois de atravessar o burgo de São Vítor, a viatura penetrava o de São Marcelo e parava ao lado de modesta casinha. Desceram todos, enquanto o padre Amâncio, muito gentil, oferecia singela residência. A filha de Dom Inácio experimentava enorme estranheza pela mudança brusca de ambiente. Procurou, porém, adaptar-se à nova situação. Insistindo pela nota das despesas, fez questão de pagar tudo. Embora Damiano e o amigo fizessem o possível por evitar o feito. Somente mais tarde, o velho sacerdote retirou-se para Saint-Jacques, quando a organização de todos os projetos tranquilizara Madalena e os seus. Alcione não conseguia dissimular a surpresa que lhe causava a extensão de Paris com suas expressões de vida intensa. No íntimo, rogava a Deus lhe fortalecesse o espírito para os trabalhos que lhe estivessem ali reservados, pronta à execução dos seus deveres. Então aqui é a primeira parte dessa nova aventura, então, ali da família da Alcione e da Madalena, que eles agora saem de Ávila e vão rumo a Paris, porque dali eles esperam poder estar tendo mais facilidade para ir então ali para a América do Norte, para onde foram o marido da Madalena, que é o pai da Alcione, o Cirilo. O padre Damiano não conhece o Cirilo, mas a Madalena já contou toda a história para ele. Era esse o desejo maior dela e o padre então a convenceu a estarem indo para a França e dali seria mais fácil eles estarem conseguindo ir para os Estados Unidos, o que não aconteceria se eles continuassem na Espanha. E aí, apesar da primeira resistência, ela assentiu e agora eles acabam de chegar, já estão instalados ali em uma casinha que foi arrumada pelo padre que os recebeu. O padre Damiano vai para a casa dos padres ali e agora a Alcione ela não consegue dissimular então a surpresa, porque ela vem de uma cidade pequena ali para grande Paris e no íntimo ela roga a Deus então para que ela estivessem ali reservados os trabalhos para que ela pudesse ser fortalecida para aquilo que ela tivesse que enfrentar ali nessa nova etapa da vida dela. Então eu fico por aqui para que a gente possa dar continuidade no próximo vídeo desse primeiro capítulo, desse segundo capítulo da segunda parte do livro, que é então novamente em Paris. Eu espero que você esteja gostando da leitura, que esteja conseguindo fazer como o Emmanuel disse, sentindo esse livro e que ele possa estar trazendo os insights necessários para que você faça a sua caminhada aí com mais tranquilidade, seguindo esse manual de instrução, tá bom? Eu espero, se você tiver gostado e quiser me mandar uma mensagem, curtir, compartilhar, eu te agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico e outros que eu tenho lá também, muito obrigada. Se você quiser se inscrever também, eu te agradeço muito. Até o próximo vídeo, tchau!